muito alegre ver a igreja bonita, rostos que a gente está conhecendo aos poucos, e a gente contemplar que o povo de Deus saiu de suas casas hoje para poder adorar o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, nós estaremos lendo alternadamente. Eu estarei lendo na minha versão, os irmãos na versão possivelmente já está posto ali no visor. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, nos traz uma linda narrativa de Lucas nesse texto. Os discípulos no caminho de Emaús. Assim diz a palavra de Deus, assentados mesmo como estamos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Alternadamente. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram
para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra e te pedimos que ela mesma fale aos nossos corações, naquilo que todos nós estamos ansiosos de ouvir, que os nossos corações sejam receptivos à Tua voz, à Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma constatação como forma introdutória da nossa palavra nesta noite. Não é comum eu fazer, mas eu quero exemplificar um ato, um exercício que nós vamos fazer agora como uma forma dinâmica. Olhe para a pessoa que está à sua direita e à sua esquerda, não fale nada, não faça nenhum gesto, só olhe e veja quem está ao seu lado. Possivelmente você tenha reconhecido visivelmente esta pessoa. Logicamente, ela está presente fisicamente. A pergunta que brota nos nossos corações a partir desse texto: como nós podemos reconhecer a pessoa de Cristo não em forma física? Como que eu posso ver a Cristo? Quando eu olho para a minha direita ou para a minha esquerda, eu reconheço que Jesus está sentado ao meu lado. Percebemos que, muitas vezes, diante de determinadas situações de nossas vidas, quanto os problemas, sejam eles físicos, emocionais, sentimentais, decepções, tristezas, dores, quando nós recorremos a Deus, e parece-me que muitas vezes nós não somos ouvidos, ou nós percebemos que estamos a sós, e criamos um clima de aflição e de angústia, quanto aos acontecimentos que estão ocorrendo em nossas vidas, e como nós podemos perceber a presença de Cristo por Ele ter nos dito que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Como nós podemos ter essa convicção se nós não vemos fisicamente? Mas Jesus nos disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Quando nós percebemos tais situação, principalmente quando o salmista no Salmo 42 diz, no verso 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuadamente, o teu Deus onde está? Nós muitas vezes deparamos com tais situações, em que nós somos afligidos pelo estado emocional, sentimental, físico, de dor, de desespero, em que nós reafirmamos e afirmamos que Deus está conosco, e eu quero dizer nesta noite com toda certeza, Deus está conosco todos os dias de nossas vidas. Passamos pelas nossas fragilidades, pelas nossas dores. Estão aí os profissionais que trabalham com esse profissionalismo para tratar as nossas mentes, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas dores. O texto que nós lemos conta-nos a história de 2 discípulos. E o interessante é que não eram homens não crentes, mas eram homens convertidos. Eram homens chamados discípulos de Jesus, que provavelmente
tiveram uma relação mais próxima com Jesus, caminharam com Jesus, aprenderam com Jesus, ouviram de Jesus, viram os milagres de Jesus sendo realizados na vida das pessoas, compartilharam com Jesus e ouviam de Jesus dizer: eu vim, mas voltarei para junto do meu Pai, serei crucificado, morto, açoitado, preso, mas ao terceiro dia ressuscitarei, para que venha o Espírito Santo e vocês não fiquem a sós. E eu estarei todos os dias com vocês. Olhamos a vida de Pedro quando Jesus se ascendeu aos céus e ele no mar do Tiberíades disse assim: vou pescar. No sentido de desistir da sua fé, da sua missão, da sua chamada. E Jesus o arguiu numa das perguntas mais fundamentais da sua vida: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Eu pergunto mais uma vez: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Ele pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Muitas vezes nós somos fragilizados, não que nós queremos. Muitas vezes nós nos tornamos frios, decepcionados, afastados, fracos, seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja fisicamente. E precisamos de resgatar a nossa visão para que nós possamos entender que Cristo está conosco, apesar dos momentos das dificuldades, Cristo está conosco. E esses dois discípulos, eles retornam para a sua cidade, como decepcionados, pessoas que pensavam que Jesus era o Messias que resgataria o seu povo do domínio romano em cima de um cavalo, desembainhado a sua espada. Mas Jesus veio de uma forma simples, objetiva, prática, sentando junto aos pecadores, junto aos doentes, resgatando as suas vidas, salvando as suas vidas. E esses dois discípulos têm uma atitude de decepção, entristecidos, e iam conversando para a sua cidade chamada Emaús, aproximadamente uns 10 a 11 quilômetros de distância de Jerusalém, e diziam: aquele Cristo que nós pensávamos, aquele Cristo que dizia para nós que nós éramos salvos, morreu. É claro que existiam as mulheres que foram até o túmulo e também duvidaram da ressurreição de Cristo. Foi necessário que 2 anjos aparecessem a ela e dissessem a essas mulheres: o que tu fazes, o que vocês fazem aqui? O Cristo não está mais aqui. E Pedro, ao saber disso, foi correndo também ao túmulo para ver que realmente Jesus tinha ressuscitado. Nós aprendemos com esse texto, com essas experiências, que muitas vezes nós somos fragilizados diante de tais notícias. Notícias estas que machucam as nossas vidas, que nós não queremos ouvir. E o que nós aprendemos nesse texto, rapidamente, são 3 princípios básicos, fundamentais na nossa caminhada. Talvez nós possamos estabelecer um tema: de que forma eu posso identificar Cristo comigo? Como eu posso ver Cristo na minha caminhada? A primeira coisa é confiando nas suas palavras. Esses 2 discípulos
não confiaram no que Jesus tinha dito a eles anteriormente, que ressuscitaria ao terceiro dia. O livro de Provérbios diz que devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos estribarmos na nossa própria capacidade, na nossa própria inteligência. Confiar no Senhor é que, diante das nossas fragilidades, das nossas dores, das circunstâncias que nós passamos, sejam de diagnóstico, sejam de lutas, sejam de decepções, sejam de não realizações de sonhos, Deus continua estando conosco na nossa caminhada. E Ele sabe do seu coração. Como o Salmo 139 nos diz, o Senhor conhece todos os nossos caminhos e todos os nossos pensamentos. Nesse exato momento, enquanto que você está sentado, ouvindo o pastor pregar, Deus está prescrutando o seu coração e sabendo o que você está ouvindo e no que você está sentindo e no que você está passando. E Ele quer lhe mostrar a você que, independentemente do problema, da dificuldade, Ele está com você, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Muitas vezes são necessários nós passarmos por provações, por lutas, por dificuldades, por tribulações. Deus permite que você passe pelo caminho do vale da sombra da morte, para que você seja resgatado, para que você perceba que o Deus que você serve, Ele te ouve. O Deus que você serve, Ele tem mãos, Ele tem olhos, Ele tem ouvido. Não são iguais às outras religiões, que precisam de um ídolo de argila, de gesso, de material de ferro para se expressar. Nós temos um Deus vivo. O que nós precisamos nos dias de hoje é percebermos isso e revitalizarmos as nossas vidas, os nossos corações diante de Deus, para que possamos exercer a presença de Cristo nas nossas vidas, exercer a nossa caminhada cristã. Esses discípulos não perceberam quanto Jesus tinha dito, e Jesus os chama de nécios, de tardios, de lentos, de ignorantes, de pessoas que não conseguiram absorver, obedecer, entender, guardar no seu coração as palavras de Jesus. A segunda coisa que nós encontramos nesse texto, que nos chama muita atenção, além de nós precisarmos confiar no Senhor de todo o nosso coração, o que faltou a esses dois discípulos foi confiar. A segunda coisa é que eles não conseguiram reconhecer a Cristo. Quando eu debrucei sobre esse texto, Jesus estava caminhando com eles, mas os seus olhos pareciam estar vedados, os seus olhos não conseguiam enxergar, os seus olhos não conseguiam identificar a pessoa de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a natureza pecaminosa de nossas vidas impede a nossa comunhão com Deus. A falta de confiança, a falta da certeza do Deus que nós servimos, nos obstrui a nosso entendimento, as nossas vistas, que nós não conseguimos observar que Cristo está conosco. Eles conversavam com Jesus, e Jesus, de uma forma irônica, poderíamos assim dizer, dizia a eles: quais eventos que ocorreram em Jerusalém? Quais foram? E eles explicam: mas tu que estivesse em Jerusalém, não entendeu o que aconteceu e não viste? Jesus, o profeta, aquele do qual nós esperávamos que fosse libertar o povo do Império Romano, morreu. Não conseguiam entender que a sua caminhada, a sua trajetória, a sua relação com aquele homem chamado Jesus
era o próprio Jesus que tinha ressuscitado. Quando olho para esse texto, eu me lembro, lá no Gênesis, quando Jesus, ao entardecer, todos os dias, relacionava-se com um casal. E aí, como que estão vocês, Adão e Eva? Estamos muito bem, aproveitando o jardim. Até que uma certa vez, Deus chegou ao entardecer mais uma vez e disse a eles: cadê vocês? Nós estamos aqui. E por que vocês estão escondidos? Porque nós estamos envergonhados, porque estamos nus. Mas como que vocês estão nus? Quem disse para vocês que vocês estão nus? O pecado original da natureza que Gênesis nos apresenta, nos mostra que nós temos totalmente uma deformação em nossa vida. O pecado sempre está presente conosco. A igreja, ela é, como posso dizer, recebida por pessoas que são pecadores, mas pecadores arrependidos. O pecado obstrui seu entendimento, a sua comunhão com Deus, que você não consegue, em hipótese alguma, enxergar a pessoa de Cristo, porque o seu coração está voltado às doutrinas, às filosofias, os conselhos que o mundo oferece. O diabo diz que, Paulo diz que o diabo, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, as forças espirituais que nos rodeiam, que querem te afastar da igreja, que querem te afastar de Cristo, querem fazer com que você não perceba e veja Cristo na sua vida. E os seus amigos, que dizem ser seus amigos, seus vizinhos, seus companheiros, dizem: aonde está o seu Deus? Que não vê nesse momento de luta, de dor, de aflição das suas vidas. E você é levado pela essa concepção ao ponto de você não poder reconhecer a Cristo na sua vida. A terceira coisa que nós encontramos nesse texto é que no decorrer da caminhada ainda os discípulos de Emaús, os dois homens, não conseguiam conhecer a Jesus, até que os dois convidam Jesus para entrar e cear em um lugar. E Jesus entra com eles. E quando Jesus parte o pão, há um reconhecimento, há uma percepção: este é o meu Jesus. O que eu entendo com isso? Que quem estabelece, quem rompe as barreiras, quem muda os nossos comportamentos, quem faz você enxergar a Cristo na sua caminhada é o próprio Jesus. Não é a capacidade nossa, não é a nossa vontade, não é o nosso querer, não é a nossa inteligência. Nós, pelo contrário, não confiamos em Deus. Nós somos, pelo contrário, não conseguimos reconhecer Jesus na nossa caminhada. Foi necessário que Jesus partisse o pão como forma de mostrar-lhes a comunhão e a aliança que Ele estabeleceu com o seu povo, com os seus filhos. E eles percebem que aquele momento é um momento em que Jesus estava com eles desde o início da sua trajetória. Talvez você, meu irmão e minha irmã, viva esse momento tão difícil na sua vida. Não sabe mais a quem ouvir e o que fazer diante de tais circunstâncias que possivelmente esteja afligindo a sua vida. Talvez você não saiba como você deva se proceder diante dos desafios que a vida
lhe apresenta. Eu quero dizer-lhes nesta noite que Jesus está caminhando com você. Mesmo que você não perceba, talvez mesmo que você não veja, mas eu quero que nesta noite você sinta essa sensação, que você sinta esse prazer, essa alegria, que apesar da dor, da lágrima, da alegria, da tristeza, do que for, Ele está sentado ao seu lado, prescrutando a sua vida e o seu coração. E Ele quer nesta noite, daqui a pouco nós vamos partir o pão, como símbolo do corpo de Cristo que foi partido, estabelecendo a aliança que não fizemos com Ele, mas foi Ele que fez conosco. A aliança de nos resgatar, a aliança de nos salvar, a aliança de nos chamar de filhos, filhos que Ele cuida, que Ele ama, que Ele é o nosso provedor. Eu quero encerrar a minha palavra nesta oportunidade, dizer que coloque diante de Deus as suas fragilidades, coloque diante de Deus as suas dores, coloque diante de Deus as suas demandas, os seus projetos. Nós estamos iniciando o ano. Talvez você tenha tido alguma decepção ano passado, alguma falta de realização de sonho, seja o que for. Coloque diante de Deus nesta noite a sua vida o suficiente para que você reconheça que você não está só, mas Deus está com você. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, em nome de Jesus. Independente do que você esteja passando ou não, que você possa nesta noite procurar a Deus e encontrá-lo ao seu lado. Eu quero orar por você. Isso é um propósito que Deus estabeleceu na minha vida, no meu ministério, de orar por sua vida. Mas eu quero convidar você nesta noite para um propósito no seu coração. Você colocar um propósito, um objetivo. A partir de hoje, eu quero sentir que Cristo está comigo na minha caminhada. Pastor, eu tenho passado por momentos que o Senhor nem imagina. Eu sei disso. Mas o Senhor também sabe, e muito mais do que eu, e muito mais do que você, porque Ele conhece o seu coração. Eu quero, em nome de Jesus, que você faça um propósito diante de Deus. A partir de hoje, eu quero entregar a minha vida completamente ao Senhor e confiar nele, e arrepender-me de tudo aquilo que eu tenha cometido, que obstruiu a minha comunhão, e que Cristo restabeleça a sua aliança comigo. Em nome de Jesus, eu quero que você levante do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por sua vida, em nome de Jesus. Eu quero encerrar esta minha palavra, orando pelo seu coração, orando pela sua vida, pedindo a Deus que restabeleça a comunhão. Não venha por acaso, mas venha com objetivo, venha com a finalidade de você saber e perceber que Cristo está lhe assistindo, que Cristo está olhando para as suas mazelas e dificuldades, mas Ele está pronto para te abençoar, em nome de Jesus. Senhor, aqui estão o teu povo, os teus filhos, as tuas filhas, pelas quais e pelos quais o Senhor os conhece melhor do que eles mesmos, porque Tu prescrutas nossos corações e os nossos caminhos, conhece todos os nossos pensamentos, sabes as nossas dores, sabe aonde que dói, aonde que machuca, aonde que tem tristeza, aonde que tem decepção, aonde que tem ira. E em nome de Jesus, nessa noite nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar indo de encontro a essas vidas, a estes corações, transformando, mudando seus comportamentos e principalmente restabelecendo a Tua aliança com o Teu povo, ó Deus, para que eles percebam
que apesar das fragilidades, das dores, das circunstâncias, o Senhor está com eles todos os dias de suas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, irmãos.